Olá, meu irmão, minha irmã, graça e paz, Deus te abençoe, continue sustentando a sua vida, a sua família, toda a sua casa. Hoje eu gostaria de refletir acerca de um trecho do conhecido Sermão do Monte, que está registrado lá no Evangelho de Mateus, e eu quero meditar acerca da realidade que está exposta no capítulo 6, verso 1 do capítulo 6. Eu vou pensar alguns outros versos deste mesmo capítulo, mas eu quero me basear no verso 1 do capítulo 6, no Evangelho de Mateus, onde Jesus diz assim: Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. Doutra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai celeste. É importante nós observarmos esta realidade que Jesus aponta aqui, porque nós vamos encontrar neste verso a chamada de atenção de Jesus acerca de aspectos extremamente importantes na prática da piedade cristã. E quando eu disse que eu pensaria outros versos deste texto, é porque se nós continuarmos a leitura do capítulo 6, nós vamos ver que Jesus vai tratar de pontos muito específicos naquilo que se refere à prática da piedade cristã. E então, olhando para o que diz o verso 1, Jesus nos diz assim: Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. Doutra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai celeste. A orientação que Jesus está dando aos seus discípulos aqui, enquanto falava com eles ali no conhecido Sermão do Monte, era exatamente acerca de como os seus discípulos deveriam viver a sua vida de piedade, viver as suas práticas religiosas, com o objetivo de serem vistos por Deus e não pelos homens. É importante nós nos lembrarmos que a nossa piedade ou a prática da nossa piedade, ela só tem efeito quando nós desenvolvemos esta prática de piedade com o intuito de glorificar a Deus. Mas muitas vezes, e esse é um risco muito grande que nós corremos, nós somos chamados ou tentados a expormos a nossa vida de piedade, as nossas práticas religiosas, no intuito de sermos vistos por aqueles que estão próximos de nós. Talvez para recebermos algum elogio, talvez para nos sentirmos com aquela sensação de dever cumprido. Olha, as pessoas veem a minha oração, as pessoas veem a minha prática religiosa, elas estão atentas àquilo que eu faço, porque esta era a prática realizada pelos fariseus, contra a qual Jesus estava falando e ensinando aos seus discípulos. Era comum entre os fariseus que a atenção dos olhares fosse chamada quando eles estavam orando. Nós encontramos alguns textos na Escritura que nos mostram até mesmo Jesus reprovando a oração de um fariseu no templo que disse: graças te dou, Senhor, porque não sou como este publicano pecador aí. Muitas vezes nós queremos desenvolver a nossa prática religiosa como um desencargo de consciência e isso acaba mudando o foco desta realidade que é tão importante na nossa vida cristã. É preciso estarmos atentos ao motivo ou à motivação correta pela qual nós desenvolvemos ou realizamos essas determinadas práticas. E veja o que Jesus vai dizer nos versos seguintes. No verso 2, ele ensina aos seus discípulos: quando, pois, deres esmolas, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Veja, quando você for a ofertar ou suprir a necessidade financeira ou material de alguém, faça isso com cuidado, faça isso com um senso de responsabilidade aguçado, de modo que você tenha a motivação correta para fazer isso, mas não toque trombetas,
como o Senhor Jesus está dizendo aqui, quando deres esmolas, não toque trombeta. Faça isso de modo discreto, para que você não chame a atenção para si e até mesmo para que você não constranja aquele que está passando por necessidades. Mas há um outro quando na sequência, e é no verso 5 que Jesus diz assim: quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos dos homens. É claro que nós reconhecemos a importância da prática das orações públicas, das orações que nós fazemos comunitariamente quando estamos reunidos em culto ou quando estamos orando em algum lugar por alguém. Não há aqui nenhuma palavra de Jesus contra a oração que se faz publicamente. O que Jesus está ensinando aos seus discípulos, em contraste com a prática farisaica, é que eles deveriam orar na intenção de serem ouvidos por Deus e não pelos homens, na intenção de levarem até Deus as suas angústias, os seus anseios, as suas alegrias, mas a Deus e não aos homens. Mas há um terceiro quando que está no verso 16, e Jesus diz: quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. E veja que nessas três realidades há aspectos semelhantes que são apontados por Jesus. Primeiro, quando deres esmola, não faça como os hipócritas. Segundo, quando orardes, não ore como os hipócritas. Terceiro, quando jejuardes, não mostre o seu jejum como fazem os hipócritas. E ele diz por quê? Lá no verso 2, porque estes que fazem isso de forma hipócrita já receberam a sua recompensa quando dão esmola. Estes que fazem isso de forma hipócrita já receberam a recompensa quando oram. Verso 5. Verso 16, estes que fazem isso como hipócritas já receberam a sua recompensa. Verso 16. E que recompensa é essa? Quando nós oramos, quando nós nos dedicamos à prática do serviço e do socorro aos necessitados, quando nós jejuamos, nós estamos buscando tão somente o nosso aperfeiçoamento espiritual e estamos buscando tão somente estarmos mais próximos de Deus, da sua vontade e da sua palavra. Mas os hipócritas buscam outra recompensa. A recompensa deles é serem vistos e aclamados pelos homens. Por isso Jesus diz: quem ora para ser visto já recebeu a recompensa, não precisa mais esperar porque já foi visto. Quem dá esmolas para ser visto não precisa esperar a recompensa, ele já foi recompensado porque ele já foi visto. Quem jejua e desfigura o rosto para demonstrar o sofrimento do jejum não precisa esperar a bênção, já recebeu a sua recompensa, já foi visto pelos homens. Portanto, quando nós nos dedicamos a essas práticas, é preciso sermos discretos, é preciso termos a motivação correta e buscar tão somente a glorificação do nome de Deus e o nosso crescimento, nosso amadurecimento espiritual. A nossa oração nos aproxima de Deus e nos mostra o quanto somos dependentes dele. O socorro nos aproxima de Deus e nos mostra que é Deus quem provê condições. O jejum nos aproxima de Deus e nos mostra que Deus é quem nos sustenta em todo o tempo. E por isso nós devemos desenvolver essas práticas sim, mas com a motivação correta, buscando a glória de Deus e não a necessidade que muitas vezes nós temos de sermos vistos pelos homens. Que Deus nos abençoe e nos ajude a sermos praticantes da oração, do socorro, do jejum, mas que façamos isso para que possamos amadurecer, crescer espiritualmente, engrandecer o nome de Deus, nos aproximarmos mais dele
e assim certamente nós teremos muito melhores condições de vivermos o dia a dia da nossa vida, de lutarmos as lutas diárias da nossa vida, de enfrentarmos as dificuldades, sabendo que em todas as coisas Deus permanece no controle e nos sustentando, e o propósito dele se manifesta em todas essas realidades. Deus te abençoe e te dê também o desejo de desenvolver essas práticas e assim que o nome dele seja glorificado através da sua vida e que você possa crescer e amadurecer espiritualmente a cada dia.